Escolhido, alguém pode estar sendo preparado para entrar em sua vida. Mas a pergunta mais profunda não é se outra pessoa está chegando. É se Deus está preparando você para reconhecer o que é saudável, honesto e alinhado com a obra que Ele está fazendo em você. Você pode ter sentido uma mudança silenciosa na atmosfera dos seus dias, como se seu coração estivesse abrindo espaço para algo que ainda não consegue nomear. Talvez você tenha percebido seus antigos apegos perdendo força, suas conversas tornando-se mais intencionais e sua tolerância à confusão diminuindo. Até mesmo seu corpo pode estar dizendo que você está cansado de carregar relacionamentos que exigem que você abandone sua paz. Você pode estar se perguntando se essa solidão é punição, proteção ou preparação. Fique com esta mensagem, porque a confirmação que você busca pode não chegar por meio de um sinal dramático, mas através da clareza que ajuda você a reconhecer caráter, tempo e paz quando eles estiverem diante de você. Se você sente que esta estação importa, mas ainda não consegue nomear o que ela está formando, a chamada dos escolhidos. Uma jornada de 30 dias pode ajudar você a refletir sobre a estação que está vivendo e entender por que ela pode parecer significativa. Ela foi feita para ajudar você a colocar sua espera, perguntas e escolhas diárias diante de Deus com mais honestidade, para que você possa caminhar com fé em vez de confusão. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. E agora retorne ao lugar quieto dentro de você, onde a esperança não desapareceu, mesmo que a decepção tenha ensinado você a protegê-la. A possibilidade de alguém entrar em sua vida não é um convite para correr atrás, forçar ou romantizar cada encontro. É um convite para tornar-se atento. Há manhãs em que você acorda antes do alarme e pega o celular antes que seus pés toquem o chão. Você examina a tela, não porque espera uma mensagem específica, mas porque Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Uma parte de você está esperando por evidências de que o espaço vazio mudou. O café esfria ao lado da sua mão enquanto sua mente revisita uma conversa de semanas atrás, buscando um significado que nunca foi claramente dito. Seus ombros se levantam sem permissão e sua respiração fica superficial enquanto você imagina se a próxima pessoa trará conforto ou mais uma lição de partir. Você pode sorrir durante o trabalho, responder perguntas comuns e cumprir responsabilidades enquanto carrega uma incerteza privada que ninguém mais consegue ver. Você se pergunta por que Deus despertaria o desejo de companhia enquanto permite que o quarto ao seu redor permaneça quieto. No entanto, silêncio não significa automaticamente abandono, e a ausência de uma pessoa não significa a ausência do cuidado divino. Às vezes, a primeira preparação não é a chegada de alguém novo, mas a cura do reflexo que faz você aceitar dor familiar simplesmente porque é familiar.
O coração precisa aprender que paz não é tédio, consistência não é fraqueza e amor não precisa mantê-lo adivinhando para sentir poder. Esta mensagem não é uma garantia de que uma pessoa específica aparecerá em um dia específico. É um chamado ao discernimento. Alguém pode de fato estar se preparando para entrar em sua vida, mas você não precisa transformar cada coincidência em confirmação ou cada conversa agradável em profecia. O que você pode reconhecer é a obra acontecendo dentro de você. Você pode aprender a distinguir atração de confiança, intensidade de intimidade e atenção de cuidado genuíno. Você pode perceber se sua paz cresce quando você é honesto, se seus limites são respeitados quando você diz não, e se sua fé se torna mais fundamentada em vez de mais ansiosa. Você também pode reconhecer quando um padrão antigo está tentando voltar usando um rosto novo. Preparação pode envolver liberar a necessidade de ser escolhido por alguém que não pode escolher você claramente. Pode envolver perdoar a si mesmo por permanecer tempo demais em lugares onde seu valor foi negociado. Pode envolver tornar-se paciente o suficiente para deixar o caráter revelar-se ao longo do tempo. A esperança não é que outra pessoa complete você. A esperança é que, à medida que você se torna mais inteiro diante de Deus, você esteja menos disposto a chamar confusão de amor e menos com medo de receber algo firme. Imagine-se em pé em um corredor tarde da noite, uma mão descansando no batente da porta, ouvindo o silêncio de sua casa. Você acabou de voltar de um dia cheio de conversas, tarefas e pequenas demandas, mas o silêncio parece mais alto depois que a porta se fecha. Há uma mensagem que você poderia enviar, um contato antigo que você poderia reabrir, ou um lugar familiar que você poderia revisitar simplesmente para sentir algo se movendo. Seus dedos pairam sobre o telefone e o pensamento vem rapidamente. Talvez eu deva fazer algo acontecer. Mas por baixo desse pensamento há uma pergunta mais profunda. Você está alcançando porque Deus está te guiando ou porque a quietude se tornou desconfortável? A diferença pode ser difícil de notar quando seu coração está cansado. Um impulso carrega uma quietude serena, enquanto o outro cria pressão, urgência e medo de perder sua chance. Você não precisa desprezar seu desejo de companhia. Desejo não é o inimigo. Mas desejo não deve se tornar um mestre que faz você ignorar a sabedoria. A pessoa preparada para entrar em sua vida não deve exigir que você traia o discernimento que Deus tem ensinado a você em particular. Se a conexão for digna de sua confiança, ela será capaz de sobreviver à paciência, à honestidade e à luz da verdade. A parte mais difícil da espera pode não ser a espera em si, mas não saber o que a espera significa. Você pode ter orado por companhia e depois se perguntado se o silêncio contínuo significa que sua oração foi ignorada. Você pode ter observado outros entrando em relacionamentos enquanto você permanecia em uma estação de reconstrução, e a comparação pode ter transformado sua esperança em vergonha. Você pode questionar se está sendo preparado, redirecionado, protegido ou simplesmente convidado a tornar-se contente sem a coisa que deseja. As perguntas podem segui-lo para a cozinha, para o carro e para os minutos antes de dormir. Você quer clareza porque incerteza tem um custo. Ela pode fazer você analisar demais a gentileza, desconfiar de boas notícias ou se contentar com a primeira pessoa que faz você se sentir notado. Muitos leitores que chegaram sentindo-se confusos ou cansados de esperar disseram que o material os ajudou a entender sua estação com mais clareza, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. A chamada dos escolhidos. Uma jornada de 30 dias pode servir como um companheiro atencioso enquanto você examina se está esperando, sendo preparado, fechando um ciclo, reconstruindo ou começando novamente.
pode ajudar você a reconhecer padrões e responder com mais clareza, em vez de permitir que cada momento quieto se torne um veredicto sobre seu valor. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Depois, respire lentamente e lembre-se de que clareza raramente cresce sob pânico. A estação se torna mais fácil de entender quando você para de exigir que cada pergunta sem resposta se torne uma instrução imediata. A oposição muitas vezes começa por distração, em vez de desastre. Você se ocupa o suficiente para evitar o trabalho interior, se diverte o suficiente para esquecer as perguntas e fica emocionalmente faminto o suficiente para confundir acesso com afeição. Uma notificação pode puxar sua atenção para longe de uma decisão que você sabia que precisava de oração. Uma mensagem elogiosa pode despertar um desejo antigo de provar que você ainda é desejável. Uma noite solitária pode fazer uma conexão pouco saudável parecer mais atraente do que parecia à luz do dia. A comparação adiciona outra camada de pressão, sussurrando que todos os outros estão avançando enquanto você permanece para trás. O medo diz que, se você não aceitar essa oportunidade imediatamente, nada melhor virá. Mas urgência nem sempre é orientação. Às vezes, urgência é simplesmente desconforto exigindo alívio. A pessoa que está preparada para entrar em sua vida não precisará que você tome uma decisão permanente durante uma tempestade emocional temporária. Você pode desacelerar. Você pode fazer perguntas melhores. Você pode observar o que acontece quando não há recompensa imediata para outra pessoa se apresentar. Uma conexão enraizada em integridade não o punirá por precisar de tempo. Ela não chamará seus limites de rejeição, nem usará seu anseio como alavanca. A pressão para se apressar pode ser exatamente aquilo de que você está sendo preparado para sair. Considere Ana, que carregou um desejo profundo diante de Deus, sem permitir que seu anseio se tornasse uma performance pública. A história dela não promete que todo desejo privado será cumprido na forma que imaginamos, mas mostra a dignidade de trazer um coração dolorido honestamente para a oração. Ela entrou em um lugar de adoração com palavras que outros mal interpretaram e saiu com uma postura mudada antes que as circunstâncias externas tivessem mudado. Essa distinção importa para você. A preparação de sua vida pode estar ocorrendo primeiro na maneira como você carrega o desejo. Você ainda pode querer companhia, mas não ser mais governado pelo medo de estar sozinho. Você ainda pode esperar que alguém venha, mas não tratar mais cada atraso como evidência de que foi esquecido. Você ainda pode sentir ternura pelo futuro, mas ter sabedoria suficiente para recusar o que apenas se assemelha à resposta. Ana não precisou convencer todos ao seu redor de que Deus estava trabalhando. Sua honestidade silenciosa foi suficiente para o próximo passo. Em sua vida comum, esse próximo passo pode ser fechar uma conversa que repetidamente o esgota, dizer a verdade sem embelezamento ou permitir que uma conexão promissora se desenvolva lentamente. A obra santa, muitas vezes, está escondida dentro de escolhas que nenhuma plateia aplaude. Ignorar o sinal não significa que Deus o punirá, mas pode mantê-lo circulando o mesmo terreno emocional. Quando você repetidamente ignora seu desconforto, ensina a si mesmo a desconfiar da sabedoria que poderia protegê-lo. Quando você chama a inconsistência de mistério, abre espaço para que a confusão se torne normal. Quando você continua voltando a uma pessoa porque a possibilidade parece mais confortável que a verdade, você adia o luto que poderia tornar a liberdade genuína possível. O custo pode aparecer de maneiras pequenas. Você para de dormir bem. Você verifica seu telefone com frequência demais. Você ensaia conversas que nunca acontecem.
Você perde energia para o trabalho, oração, amizade e as responsabilidades diretamente à sua frente. Você começa a medir seu valor pela responsividade de outra pessoa. O título não está pedindo que você se torne suspeito de todos. Está pedindo que você preste atenção ao que um relacionamento produz em você. Ele o leva para maior honestidade, paciência, responsabilidade e paz? Ou faz você se esconder, apressar, explicar e abandonar suas próprias convicções? Alguém sendo preparado para entrar em sua vida não significa que você deve suspender a sabedoria. Na verdade, a preparação pode estar ensinando que o amor deve ser recebido com mãos abertas e examinado com olhos claros. Escolhido, alguém pode estar se preparando para entrar em sua vida. E a confirmação pode começar como uma recusa mais profunda de abandonar a si mesmo. Se essa frase alcança um lugar que você lutou para descrever, deixe o código simples 888 representar o reconhecimento de um limiar, não uma promessa de que cada detalhe já foi decidido. Digite 888 nos comentários, depois retorne a mensagem. Você não está usando palavras para controlar o céu e não está provando seu valor por meio de uma declaração pública. Você está marcando o momento em que escolhe notar o que Deus pode estar ensinando a você sobre amor, sabedoria, paciência e identidade. A porta diante de você pode ser relacional, mas o primeiro limiar é interno. Você está aprendendo a entrar no futuro sem carregar cada medo do passado. O conflito mais profundo não é apenas se alguém virá, é se você saberá como permanecer presente quando eles vierem. Um coração que foi decepcionado pode pedir amor enquanto prepara uma rota de fuga. Você pode ansiar por proximidade e depois se tornar suspeito quando alguém é consistente. Você pode dizer que quer honestidade, mas suavizar sua própria verdade porque teme perder acesso. Você pode orar por uma pessoa com caráter enquanto continua recompensando pessoas que oferecem apenas química. Essas contradições não o tornam hipócrita. Elas revelam onde desejo e proteção ainda estão negociando um com o outro. O padrão interno pode ser este. Você aprendeu a se sentir seguro apenas quando está emocionalmente no controle. Se você pode prever rejeição, acredita que pode sobreviver a ela. Se permanecer desapegado, não precisa arriscar ser conhecido, mas o controle pode protegê-lo da dor e também mantê-lo afastado de receber o que é bom. A preparação não é uma instrução para se tornar ingênuo. É um convite para tornar-se discernente sem se tornar fechado. Você pode mover-se lentamente e ainda permanecer aberto. Você pode fazer perguntas sem interrogar. Você pode observar ações sem criar um tribunal em sua mente. Você pode deixar a confiança crescer na velocidade da evidência. Reconhecimento sozinho não é suficiente quando o coração entende um padrão, mas ainda não sabe o que fazer a seguir. Você pode identificar que está cansado de confusão, mas ainda responder à mensagem que o devolve à confusão. Você pode reconhecer que precisa de paciência, mas ainda correr em direção a qualquer possibilidade que alivie sua solidão. Você pode entender que a chegada de alguém deve ser medida pelo caráter, mas ainda se sentir atraído pela intensidade emocional familiar da incerteza. É aqui que a reflexão precisa tornar-se prática. A chamada dos escolhidos, uma jornada de 30 dias, pode ajudar você a transformar reconhecimento em discernimento diário, oração e decisões intencionais, sem fingir conhecer resultados que ainda não foram revelados. Oferece um caminho para examinar o que você está sentindo, separar medo de direção e identificar o próximo passo fiel, em vez de reagir por pânico. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Depois, traga as perguntas de volta para a sua vida real.
onde suas escolhas, limites e respostas mostrarão o que seu coração está aprendendo. Você não precisa resolver todo o seu futuro hoje à noite. Você precisa de clareza suficiente para dar o próximo passo honesto, sem trair a paz. A pessoa que entrar em sua vida encontrará não uma versão acabada de você, mas uma mais verdadeira. Sua mente pode construir um argumento cuidadoso enquanto seu corpo conta outra história. A razão pode dizer que uma pessoa é encantadora, disponível e interessada, enquanto seu maxilar permanece tenso e seu estômago continua inquieto após cada conversa. Reações corporais não são profecia infalível, mas também não devem ser ignoradas. Elas podem refletir feridas antigas, desconforto presente ou a simples fadiga de tentar performar uma versão de si mesmo que não consegue respirar. Reconhecimento espiritual também exige cuidado. Uma sensação de paz pode acompanhar direção sábia, mas alívio temporário também pode parecer pacífico quando você está escapando de uma verdade difícil. É por isso que discernimento não é uma única emoção. É um acordo paciente entre verdade, caráter, sabedoria, tempo e o fruto de uma decisão. Pergunte o que acontece quando você se torna mais honesto. Pergunte se você consegue permanecer você mesmo perto da pessoa. Pergunte se suas convicções se tornam mais claras ou mais negociáveis. Dê à sua mente permissão para reunir evidências, ao seu corpo permissão para descansar e ao seu espírito permissão para esperar antes de nomear algo como sagrado. Deus não precisa de sua confusão para tornar sua orientação eficaz. Você pode buscar conselho, estudar o padrão e permitir que o tempo revele o que a excitação tenta esconder. Relacionamentos e ambientes também revelam preparação. Observe as pessoas que já estão perto de você. Elas o encorajam a tornar-se mais verdadeiro, ou recompensam a versão de você que nunca pede nada. Suas conversas mais próximas dão espaço para paciência, responsabilidade e respeito mútuo, ou mantém você focado em aparências, competição e provar que é desejado. Você não precisa isolar-se para discernir bem. Na verdade, comunidade saudável pode protegê-lo das distorções tanto da solidão quanto da paixão. Um amigo confiável pode notar que você fala de maneira diferente quando menciona alguém. Um conselheiro maduro pode ajudar você a ver onde o medo está interpretando incerteza comum como perigo. Um assento quieto na igreja pode dar distância suficiente para ouvir seus próprios pensamentos sem a urgência da multidão. Mas discernimento não é permissão para suspeita. Não procure motivos ocultos em cada frase imperfeita. Procure padrões ao longo do tempo. Procure disposição para reparar, capacidade de ouvir e respeito por limites. Alguém sendo preparado para sua vida deve ser capaz de existir na luz. Você não deve precisar de segredo, decodificação constante ou trabalho detetivesco emocional para preservar a conexão. O que é saudável ainda pode ser complexo, mas não exigirá que você se torne menor para mantê-lo. A estratégia da oposição muitas vezes é mantê-lo focado no que é mais alto, não no que é mais importante. A fadiga pode fazer uma mensagem menor parecer urgente, enquanto uma decisão importante permanece intocada. O ruído pode preencher cada espaço quieto até você esquecer como soam suas próprias convicções. O atraso pode tentá-lo a fazer uma escolha simplesmente porque está cansado de esperar. Urgências menores lotam a mesa, o calendário e a mente. Você responde a todos os outros, enquanto adia a conversa que precisa ter consigo mesmo. Você continua analisando se alguém está vindo enquanto ignora os hábitos que tornariam seus futuros relacionamentos mais saudáveis. É por isso que a preparação pode parecer comum.
Pode envolver dormir em um horário razoável, terminar uma responsabilidade, retornar uma ligação difícil com honestidade ou aprender a sentar-se em um quarto quieto sem buscar estimulação. O inimigo do discernimento nem sempre é uma tentação dramática. Às vezes, é uma mente exausta que quer qualquer resposta. Às vezes, é uma agenda lotada que não deixa espaço para a verdade. Reduza o ruído onde puder. Proteja uma pequena janela para a reflexão. Deixe suas escolhas tornarem-se menos reativas. Um coração preparado não é um coração constantemente excitado. É um coração que consegue permanecer atento quando nada espetacular está acontecendo. Chega um ponto em que você para de negociar com o que já sabe. Você pode não saber quem entrará em sua vida, quando uma conexão aparecerá ou que forma o relacionamento tomará. Mas você pode saber que não pode continuar aceitando meias-verdades, jogos emocionais ou afeição, que desaparece sempre que a responsabilidade chega. Você pode saber que sua solidão não pode ter permissão para escolher por você. Você pode saber que tem pedido a Deus um relacionamento saudável, enquanto protege um apego pouco saudável. O ponto de virada nem sempre é dramático. Às vezes, é o momento em que você lava uma xícara depois de uma conversa difícil e decide não enviar outra mensagem. Às vezes, é o momento em que você senta no seu carro fora do trabalho e admite que tem mais medo de não ser visto do que de ser maltratado. Às vezes, é o momento em que você percebe que a pessoa preparada para entrar em sua vida não pode ser reconhecida pelos seus padrões antigos. Você não está se tornando inalcançável. Você está se tornando mais verdadeiro sobre o que acesso deve significar. Preparação pede que você libere a fantasia de que ser desejado por qualquer pessoa é melhor do que estar sozinho com Deus. Ensina você a esperar sem adorar a espera e a esperar sem entregar a sabedoria. Imagine um portão de jardim ao amanhecer, não como promessa de um visitante específico, mas como um lugar onde o que tem sido cuidado pode ser reconhecido. O portão permaneceu através de intempéries, negligência e longas estações em que ninguém parecia se aproximar. A ferrugem se acumulou nas dobradiças e videiras cobriram partes do caminho. De longe, a entrada parecia esquecida. No entanto, debaixo do solo, as raízes continuaram a se manter firmes, e dentro do jardim, pequenas formas de vida estavam sendo fortalecidas além do alcance de olhos impacientes. Esta é a única imagem para carregar agora. Não estão dizendo a você que um estranho tem garantia de caminhar pelo portão em um dia certo. Você está sendo convidado a considerar o que tem se formado atrás do silêncio visível. O portão representa acesso, mas acesso não é o mesmo que prontidão. Uma pessoa pode se aproximar de sua vida, mas a pergunta permanece se a entrada é guardada por sabedoria ou deixada aberta a cada impulso. O jardim não é valioso porque alguém pode entrar nele. É valioso porque Deus tem ensinado você a cuidar do que Ele colocou dentro de você. Naquele jardim, muita da preparação acontece onde ninguém aplaude. O solo é revolvido em particular. Crescimento morto é removido antes que novo crescimento se torne visível. Um canto negligenciado é limpo, não porque visitantes foram anunciados, mas porque a administração é um ato de amor mesmo quando ninguém está olhando. Sua formação oculta pode parecer similar. Você está aprendendo a dizer a verdade antes que o ressentimento se acumule. Você está aprendendo a reconhecer quando sua generosidade está se tornando autoabandono. Você está aprendendo a descansar sem sentir culpa e a dizer não sem escrever uma longa defesa. Essas mudanças podem não atrair atenção, mas alteram a qualidade do que pode crescer ao seu redor. Você não está mais oferecendo acesso por desespero.
você está se tornando capaz de receber outra pessoa sem pedir que ela repare cada ferida ou valide cada sacrifício. O jardim não se torna digno quando alguém chega. Seu valor estava presente enquanto o trabalho estava oculto. A estação de espera pode estar ensinando que preparação não é um atraso embaraçoso. É a formação silenciosa de capacidade. Você está se tornando capaz de receber afeição sem suspeita, responsabilidade sem ressentimento e proximidade sem perder a forma de sua própria alma. O portão também foi coberto por razões que você pode não ter entendido. Certos caminhos foram bloqueados porque levavam para dano. Certos visitantes foram mantidos do lado de fora, porque sua presença teria consumido o que você estava apenas começando a recuperar. Um portão fechado pode parecer rejeição quando você não consegue ver o que ele protege. Você pode ter chorado pessoas que não ficaram, convites que não se desenvolveram e relacionamentos que terminaram antes de você saber por quê. Aquela dor foi real. Mas o término não prova que seu futuro está vazio. Às vezes, a restrição foi misericórdia. Às vezes, o atraso deu tempo para você reconhecer o quão rápido ignorou seus próprios limites quando alguém ofereceu atenção. Às vezes, uma porta fechada permitiu que você parasse de performar felicidade para uma pessoa que não tinha intenção de encontrá-lo honestamente. Isso não significa que toda perda foi secretamente um arranjo divino ou que a dor deve ser explicada. Significa que você pode permitir que proteção seja uma interpretação possível, sem forçar certeza. O portão coberto não é um veredicto contra sua capacidade de ser amado. É um lembrete de que acesso deve ser governado por sabedoria. Quando alguém entrar, não deve ser recebido meramente porque encontrou a entrada. Deve ser capaz de honrar o jardim que está se aproximando. Ao amanhecer, a luz alcança o caminho gradualmente. Você vê primeiro a borda do portão, depois as pedras sob as videiras, depois os lugares onde novo crescimento começou a surgir. Nada é forçado a abrir. O movimento acontece através de paciência, cuidado e das condições cambiantes que tornam o próximo estágio possível. É assim que o reconhecimento pode chegar a você. Não por um momento deslumbrante que remove toda pergunta, mas por meio de uma sequência de pequenas clarezas. Você nota que sua paz permanece após uma conversa. Você vê que as palavras e ações de alguém concordam ao longo do tempo. Você descobre que pode expressar uma necessidade sem ser punido por ter uma. Você percebe que não está performando para manter outra pessoa interessada. O caminho se torna visível porque você não está mais tentando caminhá-lo na escuridão. Talvez a pessoa preparada para entrar em sua vida será reconhecida pelo fruto de sua presença em vez da excitação de sua chegada. Talvez confirmação parecerá honestidade mútua, consistência paciente e liberdade para permanecer fundamentado. O portão pode abrir lentamente. Isso não é falha. Uma abertura lenta pode proteger tanto o jardim quanto a pessoa que se aproxima dele. Agora, você pode ver por que o título fala de alguém sendo preparado, não meramente alguém aparecendo. Preparação inclui a pessoa que você pode encontrar, mas também inclui sua capacidade de receber o relacionamento sem transformá-lo em um ídolo. Inclui a coragem de testar o caráter com gentileza, a paciência para deixar o tempo falar e a humildade para aceitar que uma conexão promissora ainda pode exigir sabedoria. O jardim não abre porque o portão é pressionado. Abre quando as condições para acesso responsável estão presentes. Da mesma forma, você não precisa fabricar confirmação. Você pode deixar a consistência tornar-se visível. Você pode deixar a paz ser testada pela verdade. Você pode deixar seus valores permanecerem presentes na sala. Se a imagem do portão e do jardim ajudou você a reconhecer a diferença entre chegada e prontidão, digite: "Estou pronto para ver" nos comentários.
Depois, retorne a mensagem. Essas palavras não são um comando para forçar um resultado. Elas há Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.